Ora viva, cordiais saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Muben Amad, mas prefiro que me chamem de Mubnabir. Eu vos falo a partir de Moçambique. Bem, hoje vamos falar da história de Moçambique. É importante salientar de que é bom conhecer um país, mas conhecemos melhor um país quando conhecemos o seu passado. Nesse caso, a sua história. E olha que hoje vou trazer a verdadeira história de Moçambique. Não é que os outros não tragam a realidade de Moçambique, a verdade de Moçambique, mas importa trazer também a história, perceber os fatos históricos, culturais, a colonização, tudo mais e tal. Bem, antes de mais, dizer que quero agradecer a todos os subscritores deste canal. Estamos agora nos 522 subscritores até o momento e isso é muito gratificante para mim. Espero que estejam felizes, estejam gostando dos vídeos, dos conteúdos que tenho colocado neste canal. Caso queiram alguma mudança e gostavam de ver algum vídeo, deixem aí algum comentário, faz favor. E gostava eu de perceber os subscritores, quais são os seus países. Então, por favor, se está a ver este vídeo, coloque nos comentários qual é o seu país. Se for de Portugal, escreva Portugal, do Brasil, assim sucessivamente. Bem, vamos partir para essa história, mas antes importa referir que neste vídeo irá perceber por que este país se chama Moçambique. Nesse caso, a origem do nome de Moçambique irá perceber neste vídeo. Mas também importa referir que Moçambique tem 10 províncias, outros dizem 11 províncias, mas de acordo com o mapa são 10 províncias. E eu acredito que é assim. Bem, na verdade, nós vamos falar o porquê que a província de Inhambane é chamada Terra de Boa Gente. É uma das províncias cá de Moçambique, é por onde os portugueses entraram pela primeira vez em Moçambique e deram-lhe o nome de Terra de Boa Gente. Mas também passaram por Zambésia, que também é uma província, e chamaram um rio de Bons Sinais. Tudo isto irá perceber o decorrer deste vídeo nessa história de Moçambique que irá conhecer aqui neste vídeo. Então acompanhe a história e juntos estamos. Moçambique é um país da África Austral que está localizado na costa do Oceano Índico. O país tem atualmente 31 milhões de habitantes e foi outrora uma colônia portuguesa. Por conta disso, tem como língua oficial o português, porém tem aproximadamente 43 línguas banto. E a maioria de moçambicanos fala pelo menos uma língua nativa. Em 1498, um grupo de exploradores portugueses liderados por Vasco da Gama navegavam pelo Oceano Índico à busca pelo caminho que pudesse os levar às Índias. Entretanto, no meio da viagem sentiram necessidade de procurar por uma terra onde pudessem encontrar algum povo que pudesse os ajudar com mantimentos e os indicasse onde fica o caminho das Índias, pois não o conheciam. Então, em 11 de janeiro daquele ano, atracaram em uma terra no sul de Moçambique. Exatamente numa província que hoje é chamada Inhambane. E quando lá chegaram, foram bem recebidos e receberam todo tipo de mantimento que precisavam. Tiveram muita comida e também tiveram muita água. Bem, comida tiveram, mas no que diz respeito às informações da Índia, não tiveram nenhuma, porque a população de lá não tinha informações sobre as Índias. Então deram o nome daquela terra, Terra de Boa Gente, e continuaram com a viagem. A 23 de janeiro daquele mesmo ano, chegaram ao centro do país, uma província chamada Zambésia. E chegaram a um rio, e quando lá chegaram, encontraram algumas populações que tinham peles mestiças de negro e com indianos, o que fez pensar que estivessem próximo das Índias. E por conta disso, deram àquele rio o nome de Rio dos Bons Sinais. Porém, sequer estavam próximo das Índias. Continuaram com a viagem.
Uma vez mais tiveram necessidade de achar uma terra onde pudessem perguntar a respeito do caminho das Índias e também pudessem ser ajudados a ter mantimento. Então, atracaram no norte do país, num lugar a que deram o nome de Ilha de Moçambique. Quando chegaram lá, foram bem recebidos também pelo regente sheik da região chamado Moçambique. Então os portugueses perguntaram ao sheik como se chama esta ilha. E ele, julgando que estava sendo perguntado seu nome, disse Moçambique. E a partir daquele momento os portugueses chamaram aquela ilha de Ilha de Moçambique. E foi esta ilha que deu nome a todo o país. Eis a origem do nome Moçambique. Quando os portugueses chegaram à ilha de Moçambique, eles viram que aquele lugar era muito diferente dos outros lugares que já haviam conhecido. Pois as populações indígenas dali eram diferentes dos outros povos. Apesar de serem africanos de pele negra, eles usavam roupa de linho, de algodão, falavam árabe, eram muçulmanos e eram comerciantes. Naquela região, comercializava-se itens de grande valor, como o ouro, a prata, joias, especiarias. Então isso os deixou muito espantados. Anos depois, iniciou o processo de penetração colonial em Moçambique, onde os exploradores portugueses chegaram. Mas este processo levou anos e houve muita resistência das tribos locais, através de batalhas sangrentas. Mas os portugueses conseguiram instalar-se. Pois, ao chegarem, instalaram-se no litoral e conseguiram construir 2 fortalezas numa fase inicial, uma em Sena e outra em Quilimane, todas na zona centro. Bem, construíram estas fortalezas naqueles pontos porque tinham como objetivo controlar as rotas de comércio de ouro. Anos depois, a partir de 1530, começaram a emigrar mais para o interior, porque pretendiam fazer mais e mais, além de apenas controlar as rotas de comércio. Eles queriam se apossar das minas de ouro e dominar o tráfico de escravos. A colonização dos povos de Moçambique começou a progredir com mais velocidade no ano 1600, quando Portugal começou a enviar para Moçambique alguns colonos portugueses, alguns com origem indiana, porém portugueses, cujo objetivo era criar relações políticas e comerciais com os povos da região. E a razão por detrás disso era o ouro, marfim e escravos. Como forma de efetivar essas relações, para que elas fossem mais permanentes, os portugueses começaram a se casar com as filhas dos líderes locais, porque estes líderes tinham a posse das terras. Entretanto, esse era parte do plano dos portugueses, um projeto bem arquitetado que posteriormente veio a se revelar. Em meados do século XVII, a coroa portuguesa já detinha um domínio administrativo sobre grande parte das áreas das zonas da região. Então, estabeleceram uma lei, um decreto que determinava que todas as terras que eram ocupadas pelos portugueses pertenciam agora à coroa portuguesa. Assim sendo, as populações locais foram colocadas numa situação de braços atados, pois eles viviam ali e não tinham para onde ir. E o povo usava as terras para viver e para a agricultura, para o pastoreio do seu gado. E os portugueses impuseram populações locais ter de pagar espécie de rendas caso quisessem continuar naquelas terras. Pela população local era pago um imposto chamado muçoco, e o sistema todo montado era chamado de prazos. E o pagamento era feito por produtos assim como prestação de trabalho. Consequentemente, os povos locais ficaram reféns dos colonos portugueses. Tinham que trabalhar para pagar impostos. Com a Revolução Industrial na Europa, algumas empresas começaram a entrar em Moçambique.
à procura de mão de obra e principalmente matéria-prima para a produção do óleo, do sabão e entre outras. E os portugueses que já se tinham apoderado das terras tinham um grande triunfo nas mãos. A população não tinha muitas condições e a agricultura familiar não era muito suficiente para pagar o imposto daquelas terras. Esta população acabava sendo forçada para trabalhar para os portugueses que já eram os donos das terras. Como forma de ocupar todos os territórios, Portugal concessionou parte do seu território duas empresas majestáticas que foram criadas. Estas eram companhias ou empresas privadas que receberam do Estado o poder para explorar, colonizar e ainda cobrar impostos dos povos nativos. Estas estavam localizadas na região de Manica, Sofala, Niassa e Cabo Delgado, na zona centro e norte, que foram as zonas onde mais teve peso a colonização portuguesa. Em 1987, foi criado o Imposto à Habitação e era pago anualmente. Era um imposto por família e tinha que se pagar num valor de 900 rei a estas empresas. As populações locais não tinham dinheiro e esse valor era muito elevado. E como as populações não tinham como pagar, eram submetidos a trabalhos forçados. E esse trabalho forçado era chamado de chibalo. Geralmente tinham que trabalhar na agricultura, nos caminhos de ferros e nas construções. Com o passar dos anos, os portugueses perceberam que o uso de força não era mais eficaz para dominar as populações. Então pensaram em introduzir o domínio psicológico, que era dominar as mentes, formatar e europeizar as pessoas nativas. Assim sendo, surgiram os assimilados a partir de 1917. Assimilados eram pessoas submetidas a estudos numa escola para serem colonizados e só podiam estudar até a 4ª classe. Apenas podia ser assimilado o indivíduo que estudasse por 4 anos e soubesse ler, escrever e tivesse costumes europeizados e professasse a religião católica, que era a religião de Portugal. Apesar de tudo isso, os portugueses diziam que os assimilados não tinham classe suficiente para serem europeus. Os assimilados poderiam adquirir propriedades, podiam trabalhar para o governo, sendo professores, enfermeiros, polícias ou outros oficiais do governo. Mas era sempre garantido que estivessem numa posição de submissão, pois os portugueses diziam que os negros não tinham capacidade o suficiente para poderem ocupar posições que só eram para brancos. Mesmo quando o negro e o branco tivessem as mesmas tarefas, o negro assimilado sempre recebia o salário mais baixo. Os assimilados, além de fornecer um elo de ligação entre os portugueses e os nativos moçambicanos, eles eram ensinados a criar um sistema de classes entre os moçambicanos. Os assimilados eram ensinados que eles eram superiores aos outros, que não sabiam ler, não sabiam escrever e nunca tinham estado numa escola. Assim sendo, eram ensinados a desprezar a coisa africana, como a cultura e das línguas nativas. Os assimilados foram ensinados que a língua superior era o português. Um indivíduo assimilado não podia de forma alguma falar ao público uma língua nativa, porque quem falava a língua nativa era tido como inferior, analfabeto, pessoa sem qualificação, porém a língua portuguesa tornou-se um ato de soberania. Infelizmente, esse tipo de pensamento, uma parte de moçambicanos carrega até nos dias de hoje. Difícil é contar uma história tão vasta quanto esta, mas espero ter deixado ficar o essencial neste resumo. Pois bem, aí ficou a história de Moçambique, espero que tenham gostado e caso queiram mais conteúdo que fala de Moçambique ou qualquer a vossa escolha, é só deixar nos comentários que nós estamos aqui atento e disposto para trazer algo melhor para vocês. O importante é gostarem. Então, também aproveitar este momento e dizer, tu que caíste neste vídeo por um lapso, subscreva o canal, por favor. Eu percebi que os vídeos têm sido vistos
por muita gente, mas a subscrição não tem sido deixada. Por favor, subscreva o canal, ative o sininho de notificações para que receba mais vídeos deste canal e goste para que o YouTube entenda que as pessoas estão a gostar do nosso conteúdo. Acima de tudo, compartilhe com os seus amigos para que conheçam a história de Moçambique, para que conheçam Moçambique. São vários países que falam a língua portuguesa no mundo, então é importante conhecerem os países irmãos. São países irmãos todos aqueles que falam esta língua magnífica, esta língua linda que é a língua portuguesa. Uma vez mais, meu nome é Mubna Bir, espero que tenham gostado do vídeo. Despeço-me com promessas de voltar na próxima ocasião com outro vídeo super excepcional. Moçambique no mundo!